Oi, quinto ano, tudo bem? Bom, a gente vai dar uma reforçadinha também, tá? Ainda em alguns cálculos envolvendo frações, como eu falei. Agora eu trouxe atividades em forma de problemas, tá? Então, aquilo que vocês viram ontem estará colocado dentro de situações problemas. Então, essa aula trabalha duas habilidades. Uma é a interpretação de texto, tão necessária nas nossas aulas de matemática, que tem um método que estimula o raciocínio lógico, né? A matemática antes era treino, você ficava fazendo continha abaixo de continha, fazia um monte de continha de multiplicação, um monte de continha de divisão, várias adições, subtrações. Hoje, a matemática ela está dentro de um contexto, dentro de uma historinha, sempre, tá? Então, não é incomum nós pegarmos uma apostila nossa, iniciar uma unidade falando sobre história, falando sobre geografia ou falando sobre ciência, né? Esse ano tem até uma atividade que nós iremos fazer, viu? Mesmo que remotamente, um experimento de ciências, tá? Então eu vou fazendo. Se nós estivermos lá no colégio ainda daqui, eu vou fazendo junto com vocês. Então, a matemática, nós temos que entender que a matemática ela está inserida no nosso cotidiano, dentro de um contexto, dentro das histórias. Então, vocês vão pegar caderno, tá? De novo, nós não temos a apostila para dar início ainda, então vamos fazer esse treino no caderno, tá? E lápis e borracha. Como é um vídeo, nós temos aula daqui a pouco, né? Como é um vídeo, eu vou ler a atividade com vocês, vou explicar o que é para fazer e vocês vão desenvolver o cálculo com base naquilo que vocês viram nas aulas anteriores, tá? Aulas de ontem. E aí, quando eu entrar com vocês no Zoom, nós faremos a correção. Tudo bem? Vamos lá, então. Treinando as habilidades adquiridas anteriormente, tá? Bom, temos uma primeira situação problema. Tem uma quantidade considerável, tá bom? De exercícios para vocês fazerem. Vai demandar um pouquinho de tempo. Por isso, eu não vou me estender tanto nesse vídeo, porque vocês vão pausando o vídeo e vão desenvolvendo os cálculos, ok? Essa é a justificativa para esse vídeo não ser tão extenso, senão seriam mais exercícios ainda. E eu quero encontrar com vocês mais tarde com esses exercícios já resolvidos, para nós discutirmos. Então, o primeiro exercício, você tem à sua frente pedaços de 3 bolos de sabores diferentes. Um bolo de maçã, um bolo de chocolate e um bolo de uva. Nunca ouvi falar, né? Mas bolo de uva, né? Bom, se você estiver com muita fome e fosse escolher um dos sabores, mas pensando em comer mais, qual dos sabores você escolheria? Nos deparamos aí com uma soma de frações. Lembram disso? Só vai conseguir desenvolver essa atividade o aluno que fez as atividades de ontem, assistiu a aula de ontem, assistiu o vídeo de ontem, tá bom? Então, se você não viu, para agora, abre o vídeo, tá? Pode ser que dê um pouco de atraso nisso, no processo, mas senão não vai conseguir desenvolver essa atividade, ok? Então, vá lá, assista o vídeo de ontem para dar continuidade a esse. Então, quando somo frações, eu vou somar numeradores e manter os denominadores. Tá? Mais para frente, um pouco, nós vamos aprender a somar frações com denominadores diferentes. Lembrando que numerador é o número que fica em cima, ele representa a parte, e o denominador, o número que fica embaixo, representa o total. Tudo bem? Você vai, no caso do primeiro bolo, o bolo de maçã, ele tem um pedaço, né?
e aí tem uma fraçãozinha espetada. Vocês conseguem ver? Provavelmente vocês estão assistindo do celular, tá pequenininho. Então, eu vou falar para vocês que aqui tem 1/2, que representa a metade do bolo. No bolo de chocolate tem 1, 2, 3 fatias. Deixa eu colocar a luzinha aqui que aparece melhor. Ó. Então, aqui meio, metade do bolo. Aqui, ó, cada fatia representa 1/4. Então, você vai ter que somar 1/4, mais 1/4, mais 1/4, para descobrir quanto de bolo de chocolate você tem. E depois, você vai somar cada fatia do bolo de uva aqui representa 1/8. Então, você vai somar 1/8, mais 1/8, mais 1/8, mais 1/8, certo? E aí vai representar a junção de todas as fatias. Embaixo, lá no seu caderno, eu deixei esse espaço aqui que depois eu vou vir com a resolução. Lá no seu caderno, você vai somar os 3. Você vai escrever bonitinho lá, exercício 1, bolo de maçã, vai colocar qual é a soma dele e o resultado. Vai escrever bolo de chocolate, vai somar as frações e vai ver qual é a fração de bolo de chocolate que você tem. E bolo de uva, você vai fazer a mesma coisa, vai somar as frações e vai colocar o resultado e descobrir qual é a fração de bolo de uva que tem. Em todos os 3 casos, é um bolo que já foi repartido. Parte desses bolos já foi embora, alguém já comeu. Isso é sobra de bolo. Então, eles já estão fracionados, já estão divididos, certo? E aí, vocês devem julgar qual é o bolo que ainda tem maior quantidade. Qual dos 3? Tá? Não julguem pela aparência do que vocês estão vendo aí. Ah, parece que é o bolo de maçã. Será que é? Não sei. Precisa somar essas frações, equiparar as frações, comparar as frações para ver se tem alguma fração equivalente, para ver se tem alguma fração que é maior que a outra, tá bom? Se necessário, façam gráficos, pintem representando as frações para ver qual é a maior fração. O importante aqui é que vocês aprendam esse conteúdo, tá? É muito importante saber lidar com cálculos que envolvam frações. Bom, outro grupinho de exercícios aqui. Primeiro, Tadeu fez 120 bombons e deu a sexta parte para sua irmã. Lembram do exercício de ontem? Eu tenho uma fração e tenho um total. Nesse caso aí, o total é 120, são 120 bombons. A sexta parte desses bombons, o Tadeu deu para a irmã, certo? Quanto que é a sexta parte? Toda vez que a gente falar sexta parte, quarta parte, terça parte, significa que o numerador é 1 e o denominador é o número na qual nós estamos falando. Então, terça parte é 1/3. Quarta parte é 1/4. Quinta parte é 1/5. Nesse caso aí, sexta parte é 1/6. Então, o Tadeu deu 1/6 dos bombons para a irmã dele. Quanto é 1/6 de 120? Vocês fizeram aquela atividade ontem, bonitinho, na minha frente. Então, vocês vão saber resolver essa atividade também. Tá? Agora, ela está a mesma coisa, só que ela está dentro de uma situação. Então, como eu falei, agora pausem o vídeo, façam a atividade, depois deem continuidade, assim por diante. Mais uma atividade de 840 bexigas, 1/3 são vermelhas. Ó, então eu tenho que descobrir quantas são vermelhas. O total das bexigas é 840. Uma parte delas, que corresponde à terça parte, são bexigas vermelhas. Na hora que eu descobrir 1/3 de 840, eu vou ter que saber qual é o resto, né?
Para saber qual é o resto, eu vou ter que descobrir a diferença. Diferença se descobre por meio da subtração, tá? Então, 1/3 de 840, a sobra são bexigas amarelas. Escrevam bonitinho quantas são amarelas, quantas são vermelhas, certo? Outro exercício, né, desse segundo bloquinho de atividade. Sandra correu 1/8 do total de 2.680 metros. Preciso tirar 1/8, conta de ontem, de 2.680 para descobrir quanto Sandra correu. E a Cláudia correu 1/5, se lê 1/5, tá bom? Dessa mesma distância. Então, ela correu a quinta parte da mesma metragem, do mesmo percurso, 2.680, tá? Então, Sandra, quantos metros Sandra correu? A oitava parte de 2.680. 1/8 de 2.680. Quantos metros Cláudia correu? Cláudia correu a quinta parte, 1/5 de 2.680. Feitos os cálculos, vocês vão descobrir qual delas percorreu a maior distância e quantos metros uma correu a mais que a outra. De novo, pede a diferença entre as duas, certo? Então, tem várias continhas embutidas aqui. Aqui vocês vão treinar multiplicação, divisão, subtração, tá bom? Além da interpretação de texto. Sempre muito bom, né? Esse tá pequenininho, mas tentem dar o zoom. Se vocês tiverem dificuldade, eu ajudo na hora da minha aula, tá bom? Da minha aula ao vivo. A professora levou 8 fantoches à terceira série A. Ela disse que vai emprestar 1/4 dos fantoches para a terceira série B. Para saber, precisamos calcular 1/4 de 8. Facinho, né? Quanto que é 1/4 de 8? Certo? 1/4 de 8 é o mesmo que a quarta parte de 8. Basta calcular 8 dividido para 4. Essa introdução é uma explicação. Então, 1/4 de 8 é igual a 2. É o mesmo cálculo que vocês fizeram ontem. Portanto, a professora vai emprestar 2 fantoches para a terceira série B. Questão 1. Imagine que a professora tivesse 12 fantoches e 1/3 dos fantoches fosse emprestado para a terceira série. Então, nesse caso aqui, ela vai emprestar 1/3 dos fantoches. Vamos lá, que conta que é? 1/3 de 12. 1/3 de 12 vai resultar na quantidade de fantoches que a professora vai emprestar, certo? Façam isso, 1/3 de 12 e respondam. Estou esmiuçando esse aqui porque está pequenininho, vocês podem ter dificuldade ao ler. Depois, Célia comprou 20 balas. Deu 1/5 das balas para o seu irmão. Ela deu 1/5 de 20. Quantas balas Célia deu ao seu irmão? 1/5 de 20 é a quantidade de balas que o irmão da Célia ganhou. Façam a continha, tá? Exercício 2, letra A. Não precisa ficar copiando, só coloquem a resposta. B. A. Existem 56 pessoas no auditório da escola. 1/8 dessas pessoas são maiores de 18 anos. Então, 1/8
de 56, que é o total, são pessoas maiores de idade. Quantas pessoas são maiores de 18 anos? Certo? Calcular. 1/8 de 56. Lembrando de pausando o vídeo e respondendo, tá bom? Letra C. No prédio em que Gilda mora, existem 48 apartamentos. Em 1/3 desses apartamentos há cachorros. A terça parte dos 48 apartamentos. Em quantos apartamentos desse prédio não há cachorros? Primeiro descobrir a terça parte de 48, que é onde tem cachorro, e a diferença é onde não tem cachorro. Tudo bem? Tá? Vamos fazer isso aqui também, certo? Então, nós temos aí alguns exercícios para vocês responderem. E vocês irão responder com atenção e eu vou voltar com vocês com as correções, certo? Por isso, eu não vou me estender tanto nas explicações. Eu quero que vocês fixem o que vocês fizeram ontem sobre cálculos de frações. Eu quero que vocês fiquem craques nisso, tá? Porque é uma coisa que gera dificuldade, tá? Depois, dentro de um contexto ou fora dele, nós vamos partir para o cálculo de frações envolvendo denominadores diferentes. Vai ficar um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo. Daí é necessário que vocês estejam bem craques, tá? Bem habilidosos em cálculos envolvendo frações, tá bom? Então, eu venho ainda com vocês, espero que vocês estejam seguindo a sequência, tá? De ver o vídeo. E também vou deixar o link da aula Zoom lá, já deve estar disponível para vocês acessarem daqui a pouco, tá bom? Se não estiver, logo mais estará. Então, um beijo e até daqui a pouco.